Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. Ou seja, o que significa? A fazer e planejar uma viagem que cabe no seu bolso, que você consiga pagar. Então, no tema da live de hoje, nós vamos falar sobre como não ter muito trabalho para organizar uma viagem barata para o exterior. A aula de hoje é para você que fica dizendo que não tem tempo para organizar a viagem, que não tem paciência, que prefere ir numa agência de turismo porque é mais prático, mais fácil, ou então procura viagens em sites prontos de pacotes para não ter que precisar organizar e planejar toda a sua viagem. Porque não significa que para organizar e planejar a sua viagem, você não terá segurança na sua viagem, né? Não significa que, vou organizar agora a minha viagem barata, vou viajar barato para o exterior, então não vou precisar de uma agência, vou saber organizar tudo sozinho e não vou ter segurança nenhuma. Não é isso. Também não significa que você vai ter que contratar uma agência para não perder tempo, né? É só saber fazer as coisas certinho. E também não significa que você vai gastar horas e horas fazendo seu roteiro, né? Você não vai precisar perder muito do seu tempo para fazer isso. É só planejar certinho, organizar o seu tempo junto com a sua viagem, que vai dar tudo certo. Então, não significa que você vai ter que perder muitos tempos do seu dia para fazer isso. Não é isso que a gente vai falar aqui hoje. Porque assim, eu também não tinha saco para planejar a viagem, gente. Por isso que é um assunto que eu falo aqui. Porque eu também não tinha... talvez o meu cachorro lata, gente. Não ligue. Mas então, eu também não tinha paciência para organizar a viagem. Eu também achava um saco. Ter que pesquisar tudo, olhar tintim por tintim. Até que isso se tornou o meu hobby. E hoje, quando eu quero relaxar, quando eu tô com tempo sobrando, o que eu faço? Organizo uma viagem nova. Nem que eu vá fazer ela, sei lá, daqui quando der, né? Não tenho a perspectiva para fazer, não interessa. Hoje em dia, o meu hobby realmente é organizar a viagem. Mas eu também já contratei agências, achando que era mais vantajoso, que ia ser mais seguro, que ia ser melhor, que no fim das contas ia ser mais barato, ou o preço elas por elas. Eu também já fui atrás de agência para fazer isso. Por isso que hoje eu tô aqui para dizer para vocês que organizar a viagem é essencial e é fácil e todo mundo consegue. Porque o que acontece? Você não acredita que é possível viajar. Por isso que pra você é chato organizar a viagem. Quando eu também tava nessa, antes de eu fazer as minhas primeiras viagens, eu não tinha saco pra viajar, pra organizar minha viagem, porque era muito caro. Então, quando eu tivesse dinheiro, eu organizava. Então, é por isso. Porque você não acha, você realmente não acredita que é possível fazer aquilo. Por isso que você acaba não fazendo, achando essa desculpa de que não tenho tempo. Então, não tenho tempo pra organizar minha viagem, quando na verdade você não tá fazendo dela a sua prioridade. Porque você acha que é impossível de realizar ela. Mas quando eu digo que você acha que é impossível realizar essa viagem, na maioria das vezes é porque você acredita ainda que viajar para fora do Brasil custa rios e rios de dinheiro. Custa muito caro. Não cabe no seu bolso. Por isso que eu digo, quando eu também não viajava ainda, eu dizia não, né? A hora que eu realmente for viajar, a hora que der, que eu tiver dinheiro para isso, eu vou lá e me programo e organizo e tal. Então é por isso que você acaba soltando essa desculpa de não tenho tempo. Não vai dar, nem tenho tempo para isso. Porque ela não é a tua prioridade, porque você não coloca ela em primeiro lugar para fazer com que ela de fato aconteça. Um exemplo aqui que eu tenho para dar para vocês, que acontece. Antes de eu fazer o meu intercâmbio, como vocês sabem, né, como eu sempre falo, o meu intercâmbio foi a minha primeira viagem para o exterior, em 2016, quando eu fiquei 8 meses na Irlanda. Então, antes de fazer o meu intercâmbio, eu também pesquisei numa agência de turismo, uma agência de mochilão, para fazer uma viagem pelo Brasil, pela Europa. Fazer um mochilão pela Europa, que era o que eu sempre quis e tal. Então, eu pesquisei nessa empresa, nessa agência. E o valor total ia dar mais ou menos uns 15 mil reais na época, né? Em 2013, 2014, considerando esse ano.
ia custar em torno de 15 mil reais pra ficar 10 dias. 10 mil reais, considerando duas pessoas, mas 10 não, 15. Para duas pessoas, mas considerando 15 mil para cada uma. Então, hoje, isso, como eu falei, em 2013, 2014, que eu fui até ver a cotação do euro, era praticamente a metade do valor que tá hoje, então hoje em dia seria um valor bem mais alto, né? Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como realmente não compensa. Também já falei sobre a história do Vitor, meu amigo, que no ano passado, no ano de 2019, em julho, se eu não me engano, ele queria realizar a primeira viagem com a família, fazer uma viagem pela Europa com a família dele, e ele foi orçar com uma agência onde eles passaram uma média de orçamento de 30 mil reais para ficar em um país. No fim das contas, a gente reorganizou toda a viagem dele, replanejou. Eles foram para 3 países, 3 cidades diferentes e gastaram metade do valor. Eles gastaram 15 mil reais em 3 pessoas numa viagem. Então, para vocês terem uma ideia de como realmente uma viagem, uma agência, né, não compensa. Não tem a necessidade disso. E a gente planejou toda a viagem, fez todos os passeios que eles queriam, da forma que eles queriam, né, organizando no tempo deles. Também tem um outro amigo que ele queria ir para a Itália visitar a filha dele, e ele tinha orçado também com agência e o valor ficaria mais ou menos 50 mil reais. Eu não me recordo certo o tempo que ele queria ficar lá, mas sei que no fim das contas também a gente conseguiu um valor de metade do preço. Tipo, não foi metade. No fim das contas a gente organizou a viagem dele por 15 mil também. Isso, exatamente. Então de 50 mil caiu para 15 mil, gente. Então é só realmente uma questão de organização, né, de planejamento na viagem, que uma agência acaba se tornando não necessária. Porque mesmo com isso, essas histórias eu sempre trago para vocês terem uma noção do que eu tô falando, para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui, que nem sempre a agência é mais segurança, é mais barato, é mais prático, né? Não é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Porque às vezes vocês podem estar me dizendo aí, mas eu não tenho tempo para programar uma viagem. Como é que eu vou fazer isso? A questão é que você não precisa passar, tipo, não sei, na correria do dia a dia, eu entendo, a gente não tem realmente tempo para parar e sentar. Mas você não precisa parar e sentar 5 horas. Tipo, hoje eu tirei o dia, hoje não vou trabalhar, não vou fazer os meus compromissos, porque hoje eu vou passar a tarde inteira organizando a minha viagem, planejando a minha viagem. Não é isso. Como eu disse pra vocês, pra mim já é um hobby. Então, o que acontece? Nas minhas horas vagas, quando eu não tô fazendo nada, tipo, deu uma folguinha no trabalho, na hora do almoço, eu tô procurando coisas de viagens. Então, é nesses tempos que você vai organizando essa viagem. Claro que você, pra organizar toda ela, você precisa, né, ir colocando certinho os itens, ir programando toda ela certinho, mas você não precisa parar tudo que você tá fazendo agora pra ir lá e organizar a sua viagem. Não é assim, porque realmente, de fato, a gente não tem tempo pra fazer isso. Por isso que você vai tirando algumas partes do seu dia, chegou à noite em casa, vai organizar a sua viagem, vai planejar, pesquisar as acomodações, pesquisar as passagens, retirar um pedacinho do seu dia para ir organizando. E organizando de pouquinho em pouquinho até ela tá completa. E só aí. Ou então outra coisa que vocês vão me dizer aqui, mas eu acho muito mais cômodo uma agência, eu vou lá, compro o pacote tá inteiro, eu só apago e vou. Não é bem assim, né? Porque primeiro que você vai estar pagando mais caro. Isso, como eu falei, já é óbvio, né? Até porque uma agência de turismo tem seus custos. Não tem como ser o mesmo valor de você estar ali pesquisando, porque afinal, esse é o trabalho deles. O que você não quer fazer é o que eles estão fazendo. Então, você acaba, né? E fora que, quando você não organiza a sua viagem, você não entende o seu roteiro, a sua cidade, você acaba perdendo alguns detalhes que depois podem ser bem importantes, você não conhece o seu destino antes de ir para ele. E outra coisa, e a pior de todas que você ainda pode me dizer aqui, organizar a viagem é chato. Gente, já falei em várias lives, se não em todas, que organizar a viagem é o começo dela.
É onde ali sim você começa a viajar. Você começa a entender o seu destino, os lugares que você quer visitar, os lugares que você quer passear, porque às vezes você tem um destino dos sonhos, mas no fim das contas você não sabe de fato o que tem de monumentos turísticos, de lugares turísticos para visitar. Você tem um sonho de ir, sabe que é uma cidade turística, mas acaba de fato não conhecendo ela. Então é nessa hora que você passa a conhecer o seu destino, a sua viagem, né? Vários lugares que você queira ir. É nessa hora que você começa a conhecer tudo. Fora que pode ser que às vezes você goste de, sei lá, algum museu. Você gosta de museus. E você começa a pesquisar sobre a tua cidade, para a cidade que você está indo, e você descobre que tem um museu lá bem pequenininho, que é super famoso, que não é super famoso, mas as pessoas recomendam que vale a pena e tal. Mas não é aquele super ponto turístico. Então, se você não souber, não conhecer um pouquinho da cidade, do lugar que você está indo, você vai perder esse lugar, porque você vai acabar não sabendo que ele existe, entende? Você vai perder esses pequenos detalhes que no fim da sua viagem fazem a diferença. Então, não tem como organizar a viagem ser chato, porque no fim das contas ela é o começo de tudo, é o começo da tua viagem, é onde você já começa a viajar, você já cria aquele êxtase, aquela animação, aquela empolgação, é ali que tudo começa. Então, organizar a viagem, no fim de tudo, se torna uma aventura tanto quanto a viagem. Fora que, para quem tem medo, né, como falei também nas lives de medo, de insegurança e tudo mais, para quem tem medo, a organização da viagem é primordial, é o primeiro passo essencial se você tem alguma preocupação, algum nervoso, alguma coisa assim, porque é ali que você vai planejar todos os problemas que podem acontecer. Você vai prever tudo o que pode acontecer, onde você vai colocar todos os pontos para que nada saia do lugar, tipo a acomodação, os passeios. É ali que você organiza, então, essa segurança que pode ser o que te impede hoje de viajar, já dá essa elevada na sua organização. Porque se você for lá comprar o pacote completo, seja num site, numa agência da sua cidade, onde for, você já acaba perdendo toda essa etapa. Você vai para a etapa somente do pronto para ir, né? Você perde toda a emoção, toda a magia da organização, do conhecer o seu destino, conhecer o hotel que você vai ficar, saber como é que ele é, etc. Café da manhã, nota, avaliação, o que tem de bom, o que não tem, como que eu vou me virar na cidade, transporte, tudo isso faz parte da organização da viagem. Então não tem como ser uma parte chata. Claro que existem as partes chatas, sim. Por exemplo, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que não viaja sem seguro-saúde. Eu acho ele muito importante, muito essencial. Eu não me sentiria segura viajando sabendo que eu não tenho. E alguns países é obrigatório que você tenha. Você nem consegue entrar no país se você não apresentar a carta do seguro-saúde. Então, por que como eu falei, né? Essa é uma opção minha de sempre fazer. E eu sempre leio. Como ela é uma opção minha, como é uma escolha minha de ter o seguro-saúde, eu acabo lendo tudo que diz nele. Porque não faz sentido eu querer ter, mas acabar não sabendo o que ele cobre. E essa parte do ler o seguro-saúde é realmente chata. Isso eu tenho que concordar com vocês. Então, existem alguns pontos chatos, mas são todos necessários. Então, a minha parte chata da viagem é ler o que o seguro-saúde cobre. Até porque o que você lê lá não é legal, né? Quanto que ele cobre de hospital, quanto que ele cobre de translado, essas coisas não são muito agradáveis de se ver, mas são importantes. Como eu falei pra vocês também na outra live, eu já tive problema com uma bagagem. A minha mala quebrou durante um voo num país interno, e como eu tinha seguro-saúde, seguro internacional, não é só seguro-saúde, como eu tinha seguro internacional, eu consegui fazer com que o seguro pagasse, reembolsasse o conserto da minha mala. Então, ele serve para diversas coisas e são coisas que eu dou valor na hora de ler. Então, como eu, Mari, faço sempre o seguro, acho importante, então eu leio tudo que tem. E é chato, gente, não é legal, é um monte de burocracia e tal que você tá vendo lá, mas é importante. Então, existem as partes chatas, sim, de organizar uma viagem, mas são mínimas. A parte divertida é muito maior do que a parte chata. A parte divertida compensa, porque você começa a olhar os passeios, começa a olhar diversas coisas que vão compensar. Então não tem como organizar uma viagem ser 100% chata. Tem os pedacinhos chatos, mas eles são bem pequenininhos e passam bem rapidinho.
Então, um jeito errado de você começar a organizar a sua viagem, não ter trabalho, né? Para organizar a sua viagem é o quê? Primeiro de tudo, que é o que eu tô falando aqui, ir atrás de uma agência achando que é mais vantagem, né? Ir atrás de uma agência de turismo porque você não tem tempo, porque você não tem saco para organizar a sua viagem, porque você acha que é chato. Já arriscamos o chato do caminho. Um ou outro tema de organizar a viagem é chato, sim, eu também concordo, mas é necessário. Mas organizar em si é uma delícia. Ou também, então, ir em sites de pacotes prontos, porque já tem muitos sites onde vendem pacotes prontos, inclusive eu, algum tempo atrás, mais de um ano, acredito, eu fui ver, até falei com o Henrique, falei, olha esse site aqui, tá com essa promoção super valendo a pena, era hotel e passagem. Aí ele olhou assim, ele disse, não, isso aqui tá tudo errado, da onde que a gente vai gastar isso? Então, eu comecei a pesquisar separado o hotel e a passagem, porque na minha cabeça aquele valor não tava, assim, dos mais caros, tava ok, tava valendo a pena. Quando eu comecei a pesquisar separado o hotel e a passagem aérea, que era somente isso que era incluso no pacote, gente, dava uma diferença terrível. Terrível não, mas uma diferença gritante. Então, se você tem dúvida com relação às agências, os sites que vendem os pacotes prontos, faz isso. Pesquisa o hotel e pesquisa a passagem nos dias que eles estão falando lá, para você ver como realmente não compensa, não vale a pena. Porque a mínima diferença que dê são valores que você pode usar para outras coisas na sua viagem. Para o próprio seguro, como a gente estava falando, para algum passeio diferenciado que você quer fazer lá. Então, essa diferença de valores, no fim das contas, dá bastante sim, porque você poderia estar fazendo outra coisa muito mais atraente do que estar gastando com um gasto desnecessário, né? E as formas certas? Chegamos até aqui e agora vocês devem estar me dizendo, beleza, Mari, agora você já falou tudo que a gente não precisa ir atrás da agência, tudo que a gente tem que fazer, e agora vamos ver o que a gente precisa fazer para não ter muito trabalho para organizar a viagem. Quais são os passos? Como que eu faço? Lembrando que isso é como eu faço, né? São dicas bem válidas para vocês levarem em consideração com vocês. Então, o primeiro passo é decidir o destino. A menos que você seja como eu, que eu decido o meu destino comprando a passagem. Como eu falei pra vocês, eu tenho essa facilidade, essa flexibilidade de viagens, então eu opto muito por promoções de passagens. Então, normalmente eu decido o meu destino assim. Eu compro a passagem e vou. Aí eu começo a organizar tudo, né, antes de ir, mas o meu primeiro passo normalmente é comprar a passagem, porque eu tenho, como eu já mostrei pra vocês a minha bucket list, eu tenho uma infinidade de lugares que eu quero conhecer. Então, se eu acho alguma promoção pra algum desses lugares que eu queira ir, que eu queira conhecer, eu aproveito, né, se estiver compensando, de fato, eu aproveito. Então, se você não for como eu, teu primeiro passo é decidir o destino. Se você for como eu, teu primeiro passo, então, é comprar a passagem aérea. E aí, depois, criar uma planilha para que você centralize todos os dados, todas as informações da sua viagem num só lugar. Tá tudo aqui, para que você acabe não se perdendo depois, né, no decorrer da sua viagem. Às vezes você precisa de alguma informação, algum valor que você considerou, sei lá, errado no hotel, alguma coisa assim. Então, você concentra tudo num lugar só, para que seja muito mais fácil de você, se você precisar de alguma informação aqui, depois, então tá tudo num lugar só. Então, inclusive, se vocês quiserem essa planilha que eu uso, eu compartilho com vocês no inbox. Me manda uma mensagem aqui que eu vou passar pra vocês. Não manda mensagem aqui na live, porque eu acabo perdendo aí os contatos, né? Porque quando eu salvo a live não fica salvo os comentários. Então, me manda uma mensagem inbox no direct. Se você quiser que eu compartilhe com você a minha planilha, a forma que eu organizo a minha viagem, que eu compartilho com vocês. Outra coisa, depois disso, então, compramos a passagem ou decidimos o destino, um dos dois, primeiro passo. Segundo passo, criamos uma planilha para poder centralizar todas as informações ali. Ali também você, com essa planilha também, você vai conseguir ter uma noção de todo o gasto que você está tendo durante sua viagem. Aonde que você está gastando mais, aonde que você está gastando menos. Então, você consegue ter todo esse controle. Depois disso, depois da planilha, então, pesquisar sobre o destino, pesquisar costumes, a língua, a moeda, né? A moeda é bem importante para você saber se você troca aqui ou se você troca direto no aeroporto, porque
aqui na minha cidade, como é uma cidade pequena, dependendo da moeda, eu tenho que trocar direto no país que eu chego. Mas as moedas mais convencionais, como o dólar e euro, eu consigo trocar aqui. Então é importante. Mas também, quando eu fui pro Egito, por exemplo, eu tive que trocar aqui por dólar para depois trocar pela moeda deles, que eu não sei falar. A moeda egípcia. Então, depois eu tive que trocar, fazer todo esse trâmite lá. Então, eu troquei por dólar aqui, para depois trocar a moeda lá. Então, isso, a moeda do país é bem importante saber, para você saber se você precisa fazer isso no Brasil ou não. Quando eu fui pra África já, eu troquei o dinheiro lá também, porque como não é pra África do Sul, né? Como não era um dinheiro muito convencional, também, eu troquei direto no aeroporto lá, mas eu levei em reais. Então, é bem importante saber essa informação, né? O Henrique me falou aqui, era Rands no Egito. Acredito que seja no Egito, né? Ou não, acho que ele tá falando da África do Sul. Enfim, gente, depois eu conto pra vocês qual que é o nome da moeda do Egito e a da África do Sul, que eu tive que trocar nos países porque não tinham na minha cidade. Então, pesquisar sobre isso é bem importante. A cultura também, como eu sempre digo aqui pra vocês, é sempre bom você entender um pouquinho a cultura, né? Para você saber o que esperar, como no Egito, por exemplo, eles são muito rígidos com cultura com relação à mulher. É importante você saber para saber que roupa você leva, porque por mais que seja muito quente lá, ainda não é toda e qualquer roupa que você pode usar, ou você até pode usar, mas sofrer com as consequências dos assédios. Então, é importantíssimo isso, você saber sobre a cultura. E a língua também, né, se de fato é inglês, ou se eles falam alguma outra língua, ou se eles falam outra língua, mas o inglês é uma língua que... gente, o Henrique me passou a informação de novo aqui que no Egito era Libra e na África do Sul era Rands. Ele bugou toda a minha cabeça, mas agora me passou a informação que acredito eu ser a correta. Mas então, gente, voltando. Então, pesquisar os passeios também, quais você quer fazer. Às vezes, se tem algum mais diferentinho, não tão conhecido que você quer fazer. Pesquisar todas essas coisas é super válido, né? Super importante. Eu sempre digo aqui que tem que pesquisar sobre a cidade, sobre a cultura. Então, esse seria o nosso terceiro passo. E depois, comprar as passagens aéreas. Mas, como eu disse, esse é o meu primeiro passo. Pode ser de vocês ou o quarto ou o primeiro. A escolha de vocês. O meu é o primeiro. Então, pesquisar depois também sobre as acomodações. Se você não sabe ainda como pesquisar uma boa acomodação, como se sentir seguro numa acomodação e acabar não levando golpe, pesquisa no feed ali, que já tem live sobre isso, já falei sobre isso. Também já falei sobre os passeios, porque que é importante você organizar, que também tá nos nossos passos de como organizar a viagem. Então, depois de pesquisar acomodações, pesquisar e organizar todos os passeios para você já fazer os seus dias, já planejar os seus dias, para você não acabar perdendo tempo lá. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou viajar, quero fazer tudo como for, da forma que for para acontecer. Mas o que acontece? Quando você não tem a organização dos seus dias, você acaba perdendo muito tempo na sua viagem, né? Você acaba não aproveitando ela, porque quando você chega, aí você precisa sair correndo, entender o que tá acontecendo, tipo, pra onde que eu vou agora? Meu Deus, vou pra tal lugar, será que tem pacote? Então, organizar os passeios faz com que você aproveite melhor a sua viagem e não perca tempo tendo que ir atrás deles lá, né, no seu destino, que vai fazer só com que você perca tempo e possa sofrer algum perrengue, como o meu da África do Sul, que eu já contei pra vocês. Não foi muito fácil, não foi muito legal, não recomendo. Mas deu tudo certo no final, né? Se você perdeu nos stories, outra live eu conto pra você. Também procurar alguns restaurantes e locais para refeições, para você ter uma base, né? Para você ter um nível de onde você quer ir. Ou às vezes, se você gosta de conhecer os lugares bem típicos da cidade. Eu sou assim, eu gosto de ir nos lugares bem típicos de cada país, de cada cidade. E então é sempre legal você já ver, também são os mais em conta, né? Porque esses turísticos normalmente são os mais caros. Então, esses são os mais em conta. Então, se você também gosta disso, já dá uma busca, já dá uma pesquisadinha sobre quais são os restaurantes mais típicos, mais convencionais da cidade, para você já saber onde ir. Comprar o seguro saúde também. Se você é como eu e não viaja assim, não se sente seguro viajando sem, porque
É a minha segurança, é a forma como eu me sinto tranquila numa viagem, é tendo seguro saúde. Então, se você também é desses, o próximo passo seria comprar o seguro saúde. E salvar locais no Google Maps. Gente, essa é uma dica super boa, que eu sempre dou para todo mundo que vai viajar. Todo mundo que vem falar comigo sobre viagem, que tá indo viajar, fazendo alguma coisa, indo pra algum outro lugar. Eu sempre dou uma dica porque é muito boa mesmo. Você, no Google Maps mesmo, no aplicativo do Google Maps, quando você tá logado lá, você consegue salvar os lugares. Então, salva todos os lugares que você pretende ir. Faz uma listinha lá, tipo, quero ir nesse passeio, naquele museu, naquele parque, naquele tal, naquele restaurante. E vai salvando. Você consegue salvar com ícones diferentes. Então, você pode salvar restaurante, uma bandeirinha, passeios, um coração, são coisas assim. Então, separa por itens e salva todos. Que aí, o que acontece? Na hora de organizar também os seus passeios, você consegue ver onde estão centralizados todos esses, tipo... Tem 5 passeios na região sul da cidade. Aí você consegue planejar aqueles para você fazer todos num dia. E porque você tá vendo ali no Google Maps, né? Você tá vendo no teu mapa. E também, do outro lado da cidade, e daí tem esse restaurante que é próximo desses passeios. Então, no dia desses passeios eu vou nesse restaurante, a gente vai jantar nesse lugar e tal. E também, se por acaso você acabar ficando offline na cidade que você tá, der algum problema de internet... ou você optar até por não ir com internet na sua viagem, você consegue se localizar. Por exemplo, se você se perdeu, você consegue ver aonde está o seu hotel, aonde que tá, sei lá, o restaurante que você queria ir mais próximo. Você consegue ter alguma localização com esse mapa, com esses pins salvos no mapa, sabe? Então é uma dica super legal, é super valioso mesmo. Eu recomendo pra todo mundo, quando alguém vem me pedir dica de viagem, alguma coisa assim, eu sempre falo, primeiro de tudo, salva os lugares que você quer ir no Google Maps, pra daí organizar tudo. Porque, gente, sério, é uma dica muito boa. Outra dica aqui, dica da Mari, dica do Traçando Rotas. Outra dica super importante é você espaçar um pouquinho os dias. Por exemplo, se você for fazer uma viagem que você vai para mais de uma cidade, mais de um lugar, mais de um país, algum rolê europeu, por exemplo, ou americano, e vai para os Estados Unidos também, vai fazer esses rolês que tenham mais que uma cidade para visitar, aí o que acontece? Dá um espaçozinho de uns 3 dias para cada lugar, sabe? Tipo, não considera o dia que você chega na cidade e o dia que você vai embora da cidade. Porque são dias que você acaba perdendo muito tempo principalmente se for aeroporto, né? Você acaba perdendo muito tempo com os trâmites de aeroporto. Porque, por exemplo, saindo da cidade, né? Indo para outra, você tem que chegar antes no aeroporto. Você tem todo o tempo que você tem que ficar lá de espera, o tempo de deslocamento até o aeroporto. Então, tudo isso acaba fazendo com que você perca do seu dia de passeio. Então, pelo menos, mantenha um dia inteiro em cada cidade na sua viagem. Quando você for organizar, se for mais que um destino, né? Óbvio. Mantenha um dia inteiro. Então, você chegou no dia X, ficou o dia Y e vai embora no dia Z. Sempre mantenha pelo menos isso. Se for uma cidade grande, que tenha bastante locais para você visitar, para você conhecer, aí eu recomendo então que você fique um pouquinho mais, né? Uns 2 dias inteiros, alguma coisa assim. Isso é um exemplo para uma cidade rápida. Se você achar que a cidade, tipo, realmente não tem nada para ver, só quero ir lá passear, dar um pulo rapidinho, aí então você pode, se você quiser organizar, tipo, para ficar só a chegada e a saída, é uma opção tua, mas eu recomendo ficar pelo menos um dia inteiro para você poder conhecer a cidade, poder dar uma aproveitada. Senão você acaba só cansando, não aproveita nada da cidade, não consegue conhecer. Ainda que se você fizer esse rolê de trem ou ônibus, é um pouco mais de boa, porque normalmente são estações centrais, né? O trem vai no centro da cidade, o ônibus também você pega no centro da cidade, então você acaba perdendo um pouquinho menos de tempo. Mas mesmo assim, recomendo ter no mínimo, um dia inteiro. Então, quando você for organizar uma viagem que tem mais que um destino, pelo menos um dia inteiro para você poder aproveitar bem e curtir a cidade do seu destino, né, que você pretende ir. Essa é outra dica bem legal, dica da Mari. E o primeiro passo para você começar a fazer sua viagem? Então,
Começa aí, pode fazer aquilo que eu falei pra vocês, começa procurando um pacote pronto no site e começa a ver separado pra você ver como o valor realmente dá bastante diferença. Ou você pode também começar organizando a sua planilha. Como eu falei, se você quiser que eu mande pra você a minha planilha, a que eu uso pra organizar minhas viagens, me manda uma mensagem no direct que eu passo ela pra vocês. E aí você já pode começar desde já organizando essa viagem. Agora, como a gente não tá podendo comprar passagem, podendo viajar, começa pelo item decidir o destino. Não pelo comprar a passagem. Ai, gente. Desculpa. Então, começa já organizando a tua planilha, começando essa viagem, vendo que não é chato organizar a viagem, deu um tempinho no seu dia, sobrou uma horinha extra, começa a pesquisar, começa a olhar os lugares que você pretende ir e já vai lançando os valores na planilha, já começa organizando ali. Vai vendo os destinos que você tem vontade, você já tem que ter feito a bucket list que eu já falei pra vocês fazerem. Façam a lista dos sonhos de vocês de viagens e já começa a organizar, já vai lançando na planilha, vai pesquisando os hotéis, pesquisando restaurantes, passeios, pra começar desde já a realizar essa primeira viagem. Gente, por hoje era isso. Encontro vocês de novo na segunda-feira, às 3 horas também, lembrando de novo, mais uma vez, que agora as nossas lives são segundas e quintas-feiras, às 3 da tarde. Vou postar uma fotinho no meu feed agora e vocês comentam lá o que vocês aprenderam na aula de hoje. Se vocês já aprenderam a organizar a viagem, aprenderam que organizar a viagem não é chato. Então, vou postar a fotinho no feed e vocês comentam lá. Vamos tirar o print? Vou dar um sorriso agora. Vocês tiram o print e postam nos stories de vocês, provando pra todo mundo que vocês já estão aprendendo a organizar a viagem. E daí marca o @traçando rotas que eu vou repostar aqui nos meus stories. Combinado? Então tá, vou dar um sorriso no 3. 1, 2, 3. E aí, todo mundo tirou print? Posta nos stories e marca o @traçando rotas que eu vou repostar tudo aqui. Então era isso por hoje, gente. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Encontro vocês na segunda-feira de novo, certo? Um beijo e até lá!